E se você acordasse completamente sozinho, sem memória, numa nave espacial no meio, do espaço e descobrisse que a única chance de salvar a Terra como nós conhecemos hoje, inclusive toda a raça humana, está nas suas mãos? Você não tem ideia nem do porquê, nem do como, muito menos do que você precisa fazer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal Entre Livros e Rascunhos. Aqui eu compartilho tudo sobre as minhas leituras favoritas, também um pouquinho sobre a minha escrita. Se você não sabe, eu sou autora desse romance aqui, se não fosse por você, e logo mais vem outros por aí também. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um livro de ficção científica que ganhou meu coração. Se você me acompanha aqui ou lá no Instagram, você sabe que eu sou apaixonada por romances, bonitinhos inclusive, e romantasia, fantasia e tudo mais, mas que eu não costumo muito ler ficção científica não. Mas esse aqui, cara, me pegou. Sem brincadeira, eu li esse livro em 2 dias. Era final de semana, mas mesmo assim, e não me arrependo. Eu tô completamente apaixonada e a minha missão de vida agora é panfletar esse livro até todo mundo ler. Tô falando de Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. E o que me pegou aqui é porque ele é o mesmo autor do livro que foi adaptado para aquele filme Perdido em Marte. E tanto Perdido em Marte como aquele Interestelar foram filmes que me pegaram muito. E em Perdido em Marte, uma coisa que eu gostei demais foi o bom humor do personagem, mesmo ele estando passando pelas situações mais bizarras ali. E eu falei, gente, acho que esse livro também deve ser interessante. E eu tava numa vibe de ler alguns livros fora ali da minha zona de conforto pra ver se eu gostava de algum e acertei em cheio. O pior é que eu tô sofrendo, porque pra contar o quanto esse livro é incrível, eu precisaria dar alguns spoilers aqui, e eu não quero dar esse spoiler, porque quando eu tava lendo e essa coisa aconteceu, eu fiquei, não, porque eu não tava imaginando que ia ter isso aqui no livro, da forma como a coisa tava evoluindo, sabe? E eu tô assim, não vou contar nada desse spoiler pro pessoal, porque eu quero que todo mundo tenha a mesma experiência de leitura que eu tive, e eu até fui constar na sinopse, se isso era citado, porque eu falei, se tiver na sinopse, tudo bem, mas não é, então também não quero me arriscar, não quero atrapalhar a leitura de ninguém, e assim, você precisa ler esse livro. Ah, mas outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu descobri que esse livro aqui também vai ser adaptado pro cinema e eu tô super empolgada. Sabe quem vai fazer o protagonista? O Ryan Gosling. Vocês já devem conhecer o Ryan Gosling, né? Recentemente ele fez o papel do Ken e eu achei que vai cair super bem. Já temos algumas imagens dele, inclusive no início aqui dos acontecimentos, quando o protagonista é ainda um professor de ciências do ensino fundamental. E eu vi a caracterização, ficou muito legal. Eu acho que vai ser super incrível, porque o protagonista, ele tem aquela pegada daquele humor meio sarcástico, aquele humor seco, aquela coisa assim, que o Ryan fez super bem ali em Ken, que é uma coisa meio quase surreal, assim, e que eu acho que vai ser super interessante. Eu já vi vários filmes dele em que ele tem esse humor, assim, então eu acho que vai ficar muito legal. E eu tava vendo a entrevista do autor e ele falou assim, eu não imaginei que ele ia ser tão bonitão assim, mas eu acho que vai dar certo. Eu falei, bom, ninguém vai reclamar disso, né? Para não correr risco de passar spoiler para vocês, eu queria ler rapidamente aqui a sinopse e vou fazer breves comentários aqui para você pegar uma ideia da vibe dessa história, tá? Então, Ryland Grace é o único sobrevivente de uma desesperada missão de emergência. Se ele falhar, toda a humanidade e o planeta Terra serão destruídos. Então, logo nas primeiras páginas, e esse livro te prende desde o início, ele acorda assim, e ele tá numa sala que ele tá sozinho, e ele vê outros 2 corpos já numa situação de decomposição bem avançada. Então, como se eles tivessem morrido há muitos anos ali. E tem uma série de robôs ali que estão meio que cuidando dele, mantendo ele vivo. Então, com isso, ele começa meio a investigar onde ele tá. Ele demora a descobrir que ele tava numa nave espacial, ele acha que ele tá, sei lá, num hospital, alguma coisa assim. E ele vai descobrindo onde ele tá. Que ele tá numa nave, que essa nave não está ali no sistema solar, ou seja, ele está bem longe. E ele não faz ideia do que ele foi fazer aí, porque ele não era um astronauta. Ele era, como eu acabei de falar, um professor de ciências do fundamental. Só que ele ainda não sabe disso. Rylan não se lembra nem do seu próprio nome, muito menos da sua missão ou de como cumpri-la. Tudo que ele sabe é que ele dormiu por muito, muito tempo e que despertou a milhões de quilômetros de casa com nada além de 2 cadáveres como companhia. Esses 2 outros astronautas ali que infelizmente morreram no processo. Com os colegas de tripulação mortos e as memórias confusas voltando aos poucos, então a gente vai acompanhando ele no presente lidando com toda a situação, com uma série de flashbacks ali no meio, mostrando como era a vida dele, o que está acontecendo ali na Terra que exigiu essa viagem que ele está fazendo agora, quais são, né, os
riscos ali que a Terra tá passando e por quê. Ele vai se lembrando aos poucos dos experimentos, qual que era o papel dele naquilo tudo e tudo mais. Então a gente vai acompanhando esses flashbacks que vão surgindo gradativamente conforme ele vai avançando ali também. Ryland vai se dando conta da tarefa impossível que tem nas mãos. Vagando pelo espaço em sua pequena nave, cabe a ele descobrir a resposta para um enorme mistério científico e derrotar uma ameaça de extinção da nossa espécie. O tempo está acabando e o humano mais próximo está a anos-luz de distância, né, lá na Terra. Então Ryland terá que fazer tudo isso sozinho. Ou será que não? Gente, não vou contar mais nada, pra não atrapalhar realmente a experiência de leitura de vocês. Mas aqui atrás, cara, a gente só tem pessoa de nome pesado. Então o George R.R. Martin, né, o autor ali de Guerra dos Tronos, fala sobre ele. Brandon Sanderson também recomenda e tudo mais. Então assim, cara, tá muito bem recomendado esse livro. A escrita eu achei eletrizante, assim, ela me prendeu desde a primeira página, sabe? Cara, é impressionante. Eu, como autora, eu li várias vezes essa primeira página pra eu entender. Eu falei, gente, como fisgaram um leitor desde o início? E é o que ele faz aqui. É muito bom. A primeira frase do livro, ó. Quanto a 2 mais 2? E aí ele pensa, alguma coisa nessa pergunta me irrita. Cara, é muito bom. Ele é muito bom, porque o protagonista, ele é super sarcástico, tudo ele faz piadinha, mas não é aquelas piadinhas de tio, sabe? Não, ele vê as coisas como humor e tal, e ele tem que trazer um pouco isso pra gente. E outra coisa que eu gosto muito é que ele é genial, porque eu não gosto muito quando o protagonista é muito bobinho, sabe? A não ser que depois ele vai ficando mais inteligente com o tempo. Mas aqui o cara é genial desde o início, então ele, pra descobrir onde ele tá, ele faz vários experimentos de física ali pra tentar medir qual é a gravidade que tá, por que ele tá com a gravidade, qual que é o sistema solar que ele tá, né, onde que ele tá, no final das contas e tal, então é bem legal você acompanhar. Tem muita ciência aqui no meio, afinal, uma ficção científica, né? Mas não é aquela coisa que você fica chatice, não. Vai sendo colocado ali de migalha em migalha e meio que você vai participando da investigação. Então, quando as coisas são reveladas e tudo faz muito sentido, você vai tendo aquela sensação gostosa de, tipo, descobri uma coisa nova, descobri uma coisa nova. E não, tipo, o autor está me dando uma aula de ciências. Não tem muito isso, não. Uma coisa que eu achei que poderia acontecer, que seria super triste e terrível, não aconteceu. Assim, não dá pra ser mais vago do que isso, mas enfim, eu tava com uma sensação ruim e seria uma coisa que provavelmente me faria querer abandonar o livro, mas não aconteceu, graças ao bom Senhor, então seguimos firmes até o fim do livro. O final é muito bom, tudo super amarrado, faz todo o sentido tudo que acontece aqui. Então, assim, é um livro que eu achei que do início ao fim me prendeu e com certeza vai prender vocês também. Se você é como eu, às vezes não tem o hábito de ler ficção científica e tal, às vezes tem até um pé atrás, cara, vale muito a pena. Pode experimentar, vai por minha conta, esse provavelmente vai ser uma boa porta de entrada, assim, pro gênero. Pelo menos pra mim, eu achei que foi. E você vai gostar, e às vezes é legal, né, gente? A gente sair um pouco da nossa zona de conforto e não ler sempre as mesmas coisas. Então eu achei muito interessante, achei que abriu muito minha mente pro gênero, e eu com certeza vou procurar outras coisas. E quero ler mais dele também. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, aproveita e deixa um like. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram ou se pretendem ler esse livro também, o que vocês pensaram a respeito aqui. Realmente eu não quis trazer muito, assim, porque eu não quero trazer spoiler pra vocês. Mas vale muito a pena. Vai por mim, por favor. Então aproveita, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal também pra acompanhar os próximos vídeos de indicação e tudo mais. E, inclusive, se você tiver algum pedido específico, Laura, indica coisa de tal gênero, de tal tipo, disso e daquilo, pode deixar aqui também, que aí eu dou uma olhada e vejo o que eu posso trazer pra ajudar vocês. Combinado? Até o próximo, gente. Tchau, tchau.